Ora bem, muito boa tarde então a todos. Então, muito boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria de dar as boas-vindas a todos aqueles que estão ou fisicamente aqui na sala do tribunal ou a seguir-nos através do Zoom. Estamos no Palácio da Justiça de Aveiro, onde fomos gentilmente recebidos e gostaria de cumprimentar na pessoa do Dr. Jorge Bispo, presidente desta comarca. Connosco também está a doutora Teresa Madail e o Dr. Delgado Carvalho, que nos irão guiar durante as próximas 2 horas, talvez, ou mais, acerca das questões práticas da ação executiva. Sem mais delongas, gostaria também de cumprimentar o colega Emanuel Silva, delegado pela comarca de Águeda, e, entretanto, passar a palavra ao Dr. Jorge Bispo, a quem devo agradecer uma vez mais, em nome da Ordem dos Solicitadores e, nomeadamente, do Conselho Regional do Porto. Doutor. Muito boa tarde a todos. Gostaria de dizer que é com todo o agrado e com todo o gosto que a comarca de Aveiro dá corpo a esta reunião entre os senhores juízes de execução que exercem funções nos juízes de execução de Águeda, Henrique Delgado Carvalho, e os senhores solicitadores e agentes de execução. Agradecer a presença de todos os que estão a assistir, quer aqui pessoalmente, quer quem está a assistir à distância, cumprimentar respeitosamente o senhor Presidente do Conselho Distrital da Ordem dos Solicitadores e Encarregados de Educação, Dr. Eduardo Pinto, também o Dr. Emanuel, que é delegado de Águeda, para darmos de seguida início então a estas questões práticas da ação executiva que me parecem que são de grande utilidade. Se a celeridade processual é transversal a todos os processos judiciais, ela assume uma especial pertinência também na ação executiva. E sabemos que diariamente se suscitam dúvidas, divergências, pequenas discrepâncias, por vezes entendimentos, que poderão ser facilmente ultrapassáveis com esta troca de opiniões e troca de entendimentos que estas reuniões podem propiciar. Portanto, vou então dar a palavra ao Dr. Henrique Carvalho para fazer a sua exposição. Muito boa tarde, estarei agora a falar em condições. Cumprimento a todos, em especial o Excelentíssimo Presidente da Comarca de Aveiro, desembargador Dr. Jorge Bispo, numa organização em parceria com a Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução. Lamento, estamos aqui realmente poucos na sala e também lamento temos que falar com a máscara colocada, mas, portanto, os tempos que vivemos impõem cautelas e todos os cuidados realmente são poucos. Vou dar início à minha intervenção, que será muito breve, e depois seguir-se à intervenção da doutora Teresa Madail, que, segundo me parece, aprofundará mais as questões relacionadas com as incidências, portanto, da ação do processo especial de insolvência e do PR e do PAP, não sei, com a ação executiva. Eu iria, digamos, percorrer um pouco alguns procedimentos que já foram mais ou menos digamos, acordados, ou pelo menos harmonizados entre os juízes de execução, e estou a falar apenas em Ovar e em Águeda, e os agentes de execução. Porventura, o retomar destes temas, que são genéricos, poderá ter interesse para um ou outro agente de execução, solicitador, que, digamos, tenha chegado mais recentemente à carreira
ou tenha, digamos, agora uma profissão mais ativa e, por vezes, estas questões que são, diríamos, essenciais, básicas na atividade, são por vezes descuradas aqui e acolá por um outro agente de execução e acabam por criar, digamos, não é um grão na areia, portanto um grão na engrenagem, mas poderão perturbar aqui e acolá um desenrolar do processo que se espera que sempre que seja célere e se atinja com eficácia o resultado que é a satisfação do crédito. Um ponto, então, inicial será relativamente à aceitação edital. O que foi acordado, e já lá vão, portanto, alguns anos, mas desde que a Comarca reuniu diversos representantes das ordens profissionais, relativamente à citação edital, era de que o agente de execução podia recorrer à citação edital sem a prévia autorização do juiz. Agora, não se descarta a possibilidade de o agente de execução provocar a intervenção do juiz, e aqui será uma intervenção que se justifica, e por vezes, eu até diria, a maioria das vezes a intervenção do juiz não se justifica, mas este é um dos casos em que se justifica, que é saber se estão reunidas as condições processuais para se ordenar a citação edital. Isto porquê? Porque é preciso percorrer um conjunto de diligências para esgotar a possibilidade de citar pessoalmente o executado. E só quando essas diligências estiverem esgotadas é que se pode recorrer à citação edital. E daí que, num caso ou noutro, se possa justificar a intervenção do juiz para assegurar, precisamente, o esgotamento dessas diligências anteriores. Um outro ponto que chamava a atenção tem a ver com a comunicação dos atos do agente de execução ao exequente. Ao exequente porque este tem a iniciativa ou a promoção processual do processo. Não devem deixar o processo aguardar o prazo da exerção da instância sem antes advertir o exequente de que assim vai acontecer. Ou seja, sem antes de o terem notificado e o terem advertido de que dali em diante há um ato que tem que ser praticado pelo exequente e que se não o praticar, então os autos aguardarão o prazo da exerção da instância. Sem esta advertência, o prazo que está a decorrer não pode contar, na minha opinião, para efeitos de deserção da instância nos termos do artigo 281, número 5. Outra questão prende-se com a pluralidade de execuções sobre rendimentos periódicos. É frequente esta questão. Qual é aqui o ponto essencial? O ponto essencial é que o agente de execução, na prática, vai ter que, periodicamente, verificar se já chegou o tempo ou não da sua penhora. Não chega a aceitar a comunicação da entidade processadora do vencimento, de que existe uma outra penhora anterior pendente, e deixar o processo, portanto, a esperar ou a aguardar na prateleira. Não, terá que, com alguma periodicidade, verificar se já estão reunidas as condições para a sua execução prosseguir. Na maior parte dos casos, é importante ver, analisar com atenção a resposta que é dada pela entidade patronal. Porque na maioria dos casos, quando são declarações evasivas, dão origem a questões muito complicadas. E o que eu sugiro é que quando a declaração da entidade patronal é do género, sim, tem, mas, e não esclarece corretamente qual é a situação do executado enquanto trabalhador, aconselho que cumpra o artigo 775 do Código de Processo Civil, que é dar a palavra ao exequente se quer ou não prosseguir com a execução daquela penhora. Porque a partir daí desenrola-se todo um procedimento que está regulado nos artigos 775 e 776, que de alguma forma acautelam os interesses do credor. O valor base, outro ponto, será o valor base dos bens, que é fixado pelo agente de execução, e o valor mínimo anunciado para venda.
e vou aqui também reproduzir os procedimentos que na altura foram acordados, pelo menos consensualizados. Que o agente de execução deve fixar o valor base na adjudicação e nas várias modalidades da venda, excetuando a venda direta. Relativamente à venda direta, depois se acharem por bem ou com interesse, também poderei pronunciar-me sobre um outro aspecto. Uma vez fixado o valor base, o agente de execução não pode, por sua iniciativa, alterar esse valor. Parece óbvio, não é? Parece óbvio. Frustrada a venda em leilão eletrónico ou mediante propostas em carta fechada, a venda por negociação particular, por um valor inferior a 85% do valor base, só é possível mediante a autorização do juiz, depois de ouvidas as partes. Também me parece consensual, mesmo na jurisprudência, que é assim que se procede. No decurso da venda por negociação particular, em princípio estará vedado ao agente de execução o uso do leilão eletrónico, salvo mediante decisão do juiz. Chamava a atenção para este ponto porque muitas das vezes há incidentes processuais que são originados no domínio da venda por negociação particular quando existe um interesse relevante na aquisição do bem por parte de vários proponentes. Em que há um proponente que esse foi consultado diretamente pelo agente de execução, há outro proponente que foi consultado por fax, há depois os que foram consultados por via do leilão eletrónico e o take-me. Portanto, na venda por negociação particular, em regra, não devem usar o leilão eletrónico se estão a usar outras formas de negociação. Porque depois pergunta-se quais são as regras que se aplicam, são as do leilão eletrónico ou são as da venda por negociação particular? A minha resposta é da negociação particular e não as da venda por leilão eletrónico, porque não é essa a modalidade que está a ser implementada. Agora, com a autorização do juiz, e porquê a autorização do juiz? Porque, em princípio, terá que haver uma avaliação prévia, ou seja, o bem não deve ir para a negociação particular por leilão eletrónico sem uma nova avaliação. Na venda em leilão eletrónico, o valor base da licitação deve corresponder a 85% do valor base dos bens, não podendo em caso algum ser aceitos propostas de valor inferior. Terminado o leilão eletrónico sem proponentes ou apenas com ofertas de licitação inferior a 85% do valor base dos bens, a certidão de encerramento do leilão, elaborada pelo agente de execução, escolhido nos termos do artigo 11 do despacho normativo 12.624/2015, é definitiva e não permite a realização de novo leilão, salvo mediante decisão do juiz. Convém que seja emitida uma certidão integral com todos os proponentes e com todos os valores propostos. Outro ponto, direito de preferência na venda em leilão eletrónico. Realizando-se a venda através de leilão eletrónico, o agente de execução deve notificar o titular do direito de preferência quando este for conhecido, da data e hora fixada para o termo do leilão. O agente de execução deve ainda notificar o preferente do resultado do leilão. Acho que uma das questões até é se pode ser usado uma carta simples, não é? Ou com aviso de recepção. O meu conselho é que seja usado o aviso de recepção, porque é a forma mais segura que temos de que o destinatário recebeu a carta e teve conhecimento da mesma. O preferente pode exercer o seu direito até o momento de emissão do título de transmissão dos bens adjudicados ou vendidos. O preferente exerce o seu direito perante o agente de execução, portanto, é por requerimento ao processo dirigido ao agente de execução, apresentando-se a preferir mais de uma pessoa com igual direito, abre-se licitação entre elas perante o agente de execução, sendo aceito o lance de maior valor. Não haverá licitação no caso dos preferentes declararem que pretendem adquirir o bem em compropriedade. O agente de execução deverá elaborar auto desta diligência. O preferente que se tenha apresentado a exercer o direito é notificado pelo agente de execução para, no prazo de 15 dias, depositar a totalidade do preço, nos termos do número 2 do artigo 824 do Código de Processo Civil. Repito, totalidade do preço. À falta de pagamento do preço pelo preferente remisso, aplica-se o disposto nos números 1 e 2 do artigo 825 e, quanto à adjudicação, aplica-se o estabelecido no artigo 827. Direito de remissão, nomeadamente na venda em leilão eletrónico, porque é esta agora a modalidade mais utilizada. Se a venda se realizar mediante leilão eletrónico, o remidor não tem de ser notificado da data e hora fixada para o termo do leilão e do local onde vai decorrer o ato de certificação de conclusão
diferentemente do preferente, porque o remidor tem uma relação mais próxima do executado e não carece de ser notificado. O direito de remissão pode ser exercido até o momento da entrega dos bens mediante o pagamento também integral do preço. Chamava a atenção de que o pagamento do preço tem de ser integral quando a remissão seja exercida depois do ato de diligência relativo à abertura e aceitação de propostas em carta fechada. É a solução que decorre da segunda parte do número 2 do artigo 843, ou seja, o preço há de ser depositado no momento da remissão e não a quando da outorga da escritura, porque senão atrasa-se o ato, que é o ato da venda. O remidor exerce o seu direito perante o agente de execução também, havendo licitação entre preferentes ou entre o proponente de maior preço e o exequente, a remissão tem de ser feita pelo preço correspondente ao lance mais elevado. À falta de pagamento do preço pelo remidor e a quanto à adjudicação, aplicam-se os mesmos artigos, ou seja, o número 1 e 2 do 825 e o artigo 827. Deserção da instância executiva. Mais uma vez, chamava a atenção para o aspecto que referi no início, que tem que advertir o exequente, nos termos do artigo 281, número 5, de que a execução está numa fase que carece de uma conduta processual ou da prática de um ato pelo agente de execução e que, se esse ato não for praticado, os autos aguardam a deserção da instância. Se, em função da resposta do exequente, o agente de execução concluir que houve negligência na omissão do ato, extingue a instância, nos termos do artigo 281, número 5. Esta decisão é notificada ao exequente, ao executado, e, nos casos em que já tenha sido citado pessoalmente o executado, aos credores que tenham apresentado reclamação de créditos. Falecimento de uma das partes. Em caso de falecimento de qualquer das partes, o agente de execução comunica a suspensão da instância ao tribunal e às partes, com a advertência de que a suspensão não prejudica a deserção da instância. Porquê? Porque não chega que ou o credor ou os familiares do herdeiro, futuros herdeiros, portanto, do executado, venham juntar a certidão de óbito. A junção da certidão de óbito marca o momento temporal de suspensão da instância, mas isso não significa que não se inicie o prazo de deserção da instância, como tem sido entendimento, penso que uniforme da nossa jurisprudência. O agente de execução só extingue a instância com fundamento em deserção se a habilitação dos sucessores não tiver sido requerida no prazo de 6 meses por negligência dos interessados. Naturalmente que aqui estaremos a falar essencialmente da parte do credor, porque é este que tem a promoção da execução. Quanto às incidências da insolvência no processo de execução, tema que a doutora Teresa irá desenvolver melhor, deixei aqui apenas algumas pistas, que também, recorrendo a esse procedimento que foi há uns anos atrás, acordado na comarca, ou pelo menos consensualizado, há aqui aspectos que poderei aqui salientar. A primeira ideia é de que a suspensão da ação executiva, quando o executado é declarado insolvente, é uma suspensão automática, ela não tem que ser declarada nem por decisão do agente de execução, nem por decisão do juiz. É uma causa legal de suspensão e automática, não carecendo, portanto, do despacho a declarar a verificação dessa causa. O agente de execução declara no processo de suspensão da instância e comunica às partes, ao tribunal e ao administrador. Depois, há situações em que pode haver encerramento do processo relativamente à situação do processo de insolvência, são os artigos 232 e 230, número 1, alíneas A e D do Código de Insolvência. Aspecto importante é que todos os valores depositados à ordem do agente de execução, decorrentes do pagamento voluntário, integral ou em prestações, ou até mesmo pagamento forçado, devem ser entregues ao administrador, salvo os que tenham sido entregues ao exequente em data anterior à declaração de insolvência. E, naturalmente, depois de assegurado o pagamento das quantias que ao mesmo agente sejam devidas a título de honorários e despesas. Depois, sobre honorários, também, se quiserem, podemos falar um bocadinho, que é se nestes casos o agente de execução tem direito à remuneração adicional ou não, ou digamos, parte dela, aplicando aqui, por analogia, as situações de suspensão por penhora anterior, num outro processo, que eu penso que está regulado no artigo 50, número 13, não estou em erro, da portaria 282/2013, em que há repartição de honorários entre os agentes de execução, e portanto aqui poderia ser um caso em que poderia haver repartição de honorários entre o agente de execução e o administrador, mas com dúvidas.
Isto significa que a execução tem de ser obrigatoriamente suscitada pelo agente de execução a partir da declaração de insolvência, dado que todos os bens penhorados são apreendidos para integrarem a massa. E, por outro lado, que ficam suscitadas todas as diligências executivas que atinjam os bens integrantes da massa, o agente de execução não pode realizar mais atos de penhora, sob pena os mesmos serem declarados nulos. A Secretaria deverá obter informação sobre a admissão liminar do pedido de exoneração do passivo restante, porque isso depois poderá permitir, ouvindo sempre o credor, uma extinção da ação executiva enquanto decorrer, portanto, o período da sessão. Não tem interesse, estou mesmo a terminar. Quanto ao plano de pagamentos e de insolvência, se tiver sido homologado plano de pagamentos ou de insolvência, que abrange ao crédito, excluindo a execução extinta com fundamento em inutilidade superveniente, ao abrigo do artigo 277, à linha E se o plano de pagamentos ou de insolvência não abranger o crédito excluindo, e se não houver mais bens penhorados, aqui a extinção será nos termos do artigo 750. Deixar uma nota ainda sobre o PER e sobre o PAP, que a doutora Teresa irá aprofundar, mas deixava apenas aqui esta ideia de que, e que penso que também é uma das questões, que é a seguinte: como é que se sabe se a execução fica extinta ou prossegue? É muito fácil, é perguntar ao administrador o que é que diz o plano de revitalização ou o plano de pagamento. Normalmente os planos não dizem nada, e portanto se não dizem nada é extinção. Quer dizer, só não há extinção se o plano disser alguma coisa. Quando o plano não diz nada, é para extinguir. Portanto, também há alguma grande confusão sobre este ponto, que me parece que é de fácil resolução. E, portanto, terminaria por aqui a minha exposição introdutória, ficando depois a aguardar ulteriores questões que eventualmente os agentes de gestão queiram colocar. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Antes de mais, queria cumprimentar o Sr. Juiz-Presidente aqui da Comarca de Aveiro, que nos recebeu tão bem aqui nesta iniciativa que estamos aqui a levar a cabo, o colega Henrique Carvalho, o Dr. Duarte Pinto e o Dr. Emanuel Silva, que estão aqui em representação da OSAI, que estão a disponibilizar os meios para levarmos a cabo esta ação. Eu não vos quero amassar muito com esta exposição. Antes de passar à minha exposição propriamente dita, queria abordar com os senhores agentes de execução algumas questões relativamente às fases informativas do processo executivo, porque nós temos tido problemas quando os senhores agentes de execução extinguem a execução. Na secção de processos dos juízes de execução tem de haver um encerramento do processo. E se as fases informativas não estiverem atualizadas relativamente a citações, penhoras e quais os bens que foram penhorados, na fase da venda se chegou a haver venda, por que valor, se não houve venda, qual o motivo, porque se não estiverem essas informações inseridas no processo, a secção depois não consegue encerrar. Há algumas informações que a secção consegue inserir, mas há outras que são, digamos, privativas dos senhores agentes de execução. E depois da execução estar extinta, temos de estar a pedir informação ou ajuda ao senhor agente de execução para poder fazer essas atualizações. Isso causa constrangimento também a nível da secção de processos. Portanto, eu fazia uma chamada de atenção aos senhores agentes de execução, no geral, para terem atenção a essa situação, para ser mais fácil, por parte das secções de processo, depois fazerem o encerramento do processo na fase estatística. Outra questão que eu gostaria de abordar e que me tem surgido no meu dia-a-dia é quando os senhores agentes de execução comunicam ao processo o óbito do executado e juntam como comprovativo do óbito uma pesquisa feita junto da Segurança Social. Não chega o que comprova o óbito do executado, ou é o assento de óbito, ou a certidão de nascimento com o óbito averbado.
Eventualmente uma habilitação de herdeiros também comprova, porque se houve habilitação de herdeiros é porque faleceu aquele executado. Mas era chamar a atenção para instruírem bem a informação que dão do óbito do executado com os elementos probatórios necessários para o efeito. Outra situação com que eu me tenho deparado é os inúmeros autos de penhora em que não há qualquer indicação do valor dos bens penhorados, o que depois tem uma grande relevância para efeitos de embargos de terceiro. Porque se nós tivermos um incidente de embargos de terceiro, seja de uma das verbas ou da totalidade dos bens que foram penhorados, o valor do incidente não será propriamente o da execução, será o do valor do objeto dos embargos de terceiro, e nós depois deparamos com esta dificuldade. Por último, a outra situação que tenho detectado que já não acontecia há muito tempo, mas tenho detectado com alguma frequência nos últimos tempos, é nas execuções ordinárias, alguns senhores agentes de execução fazerem a citação prévia do executado sem remeterem previamente sem aguardarem o despacho liminar do juiz para o efeito. A execução ordinária é o juiz que ordena a citação do executado. Não é o agente de execução que faz a citação prévia sem o despacho só porque a execução é ordinária. Mas pronto, estas eram aquelas questões prévias que eu queria abordar com os senhores agentes de execução antes de iniciar propriamente a minha apresentação. Eu vou aqui então compartilhar a tela. Penso que já está. E agora não consigo sair daqui. Pronto. Então, relativamente à insolvência do executado, nós já tivemos algumas formações relativamente a estas questões. Eu não vou amassar muito os senhores agentes de execução com esta questão, considerando que o Dr. Henrique já aqui falou sobre isto. Eu só chamo a atenção para o facto relativamente à insolvência do executado, o artigo 88, número 3 do CIR, é aquele que prevê quais são as causas de extinção da execução nesses casos. E fala da extinção da execução por insuficiência da massa, nos termos do artigo 230, número 1, a linha D, e 232 do CIR, e a execução e a extinção da execução quando há rateio final no processo de insolvência do executado. Eu chamo a atenção para este acórdão do Tribunal da Relação do Porto, de 12 de 1 de 2017, relatado pelo Dr. Carlos Portela, em que se refere que as causas de extinção da execução previstas no artigo 88, número 3 do CIR, não são taxativas. Ou seja, nós temos de fazer a análise de todo o Código de Insolvência e Recuperação de Empresas, do CIR, para encontrar outras causas de extinção. Uma que já foi aqui falada, foi o do Dr. Henrique, relativamente ao plano de insolvência, quando o crédito exequendo está abrangido pelo mesmo, ou mesmo não estando, porque havendo plano de insolvência o que for acordado no plano vai afetar todos os créditos do executado, atento ao que prescreve o artigo 217, número 1 do CIR, pronto. Mas a preocupação que os senhores agentes de execução têm relativamente a estas matérias, eu penso que se prende mais naqueles processos em que o juiz não tem o entendimento de ser ele a fazer esta extinção. Quem trabalha comigo sabe que sou eu normalmente que faço as extinções por insolvência e faço a análise destas situações e pronto, caso a caso, mas admito que haja colegas que tenham outros entendimentos. Daí esta minha referência. Pronto, relativamente à insolvência do exequente não vou falar. Temos então aqui esta situação do PEAP, do processo especial para acordo de pagamento, que é ao fim e ao cabo o paralelo do PER para a pessoa singular, e penso que a maior dificuldade dos senhores agentes de execução é saber
se o crédito execuendo, da nossa execução, estará abrangido pelo plano ou não. Como disse o Dr. Henrique, para a nossa execução prosseguir, o plano tem de dizer expressamente que a execução número X vai prosseguir os seus termos. Mas imaginemos que nada é dito no plano. Também há outra forma de averiguar se efetivamente o nosso crédito está lá incluído ou não, que é por força do artigo 222F, número 8 do CIR. Vocês têm de ver qual é a data da constituição do crédito execuendo, e se o crédito execuendo for constituído, venceu-se, portanto, antes da nomeação do administrador judicial provisório no âmbito do PEAP e também do PER, se for uma pessoa coletiva, nesse caso será o artigo 17F, penso que número 10 do CIR, mesmo que o crédito exequendo não tenha sido reclamado naquele processo, ele está abrangido pelo plano. Portanto, vocês aí conseguem ver o que é que se passa com a nossa execução. Depois é uma questão de analisarem o plano. Penso que aqui a questão que se coloca e que foi colocada é quando o senhor administrador de insolvência não vos dá resposta. Pronto, ou colocam a situação ou fazem um ofício ao próprio processo de insolvência solicitando envio de cópia do plano que tivesse sido homologado para vocês fazerem essa análise. Nos casos em que não é o próprio juiz do processo de execução que faça a extinção. Pronto, o raciocínio é idêntico para o PER. E depois eu queria vos falar aqui, era desta situação nova, que é o PEV, que é o processo extraordinário de... agora tenho de retroceder só um bocadinho. Ai... Deixa só um bocadinho. Deixa-me só aqui... É este, ok. Esta situação do PEB, que é este processo novo, o processo extraordinário da viabilização de empresas. Não compartilhei, ok, pois, está bem. Não. Pronto, agora já está, não? Já está. Ok. Pronto, então, relativamente ao PEV, este processo extraordinário de viabilização de empresas que foi criado pela Lei 75/2020, de 27 de novembro, e que tem para já o seu prazo de vigência até 30 de junho de 2023, foi alargado há pouco tempo, agora em novembro que saiu um diploma que alargou o seu prazo de vigência. Tem aqui algumas diferenças. Aqui assim, nesta situação, os senhores agentes de execução também têm aqui uma parte paralela em que a tramitação é paralela com o PER e com o PEAP, que é a nomeação do administrador provisório, a nomeação do administrador judicial provisório suspende a execução. E depois nós temos de estar à espera, a nossa execução tem de estar à espera, se é homologado ou não o acordo de viabilização. Se o acordo não for homologado, com nota de trânsito em julgado, atenção que é uma situação diferente da do PER e do PEAP, em que este regime chama a atenção, o artigo 8º deste diploma chama a atenção que temos de aguardar pelo trânsito em julgado da sentença de não homologação ou da homologação para poder ser praticado algum ato na execução. Se não for homologado o plano, o acordo de viabilização, a nossa execução prossegue.
Se for homologado o plano, o acordo de viabilização com trânsito em julgado, aí sim é que temos de verificar se o nosso crédito está abrangido ou não por este acordo. É uma situação diferente da do PER. Primeiro porque há uma fase antes da homologação, em que o próprio requerente indica quem são os credores que tem, e o senhor administrador judicial provisório faz uma lista de credores antes dessa homologação. Homologado o acordo de viabilização, o que é que pode acontecer? Há uma fase em que outros credores do próprio requerido podem aderir ao acordo de viabilização. Portanto, aqui, digamos assim, nós para vermos quais são os créditos abrangidos, não é até ao momento da homologação do acordo, é no momento posterior, por isso temos de ter atenção a essa situação, e aí pronto, podem pedir informação ao senhor administrador judicial se o nosso crédito foi abrangido pelo acordo com a tal adesão ou acordo de viabilização. Pronto, é uma situação que não é muito vulgar, isto é um procedimento novo, ainda não tem muito, pronto, ainda não tem muitos acessos, ou as empresas, penso que não têm ainda muita relevância, mas pode vir a ter, principalmente agora com o fim das moratórias e tudo mais, se calhar é uma solução que podem aderir por ter uma tramitação mais rápida que o próprio PER. Pronto, depois agora vamos aqui às questões práticas que se colocam relativamente ao PER e ao PEAP e penhoras de quantias na execução. Temos então aqui estes exemplos, foi homologado o PER ou o PEAP do executado e na execução encontram-se penhorados ou rendimentos periódicos, vencimentos, rendas, etc., ou quaisquer outros bens móveis ou imóveis. O exequente requer que lhe sejam entregues os valores penhorados e depositados à ordem do processo executivo. Se as quantias penhoradas não foram entregues ao exequente ou ao adquirente antes da declaração de insolvência, o senhor agente de execução tem de transferir para o administrador judicial provisório ou para o fiduciário, no caso do PEAP, as quantias ou bens penhorados na execução. Eu chamo aqui a atenção para o acórdão da relação do Porto, de 16/1/2018, relatado por Rui Moreira, em que se diz que qualquer solução contrária à alienação do património ali apreendido e à afetação de receita obtida ao exequente ou a sua adjudicação a qualquer dos credores, designadamente ao respectivo exequente, só poderia ter lugar se tivesse passado a constar do próprio plano de recuperação. Portanto, esta será a regra a observar. Uma outra questão é a questão da insolvência e penhoras de quantias na execução. Portanto, o executado é declarado insolvente e na execução encontram-se também penhorados ou rendimentos periódicos, ou vencimento, rendas, etc., ou quaisquer outros bens móveis ou imóveis. E nos termos do artigo 154, a linha A, número 6 do CIR, o administrador da insolvência requer ao agente de execução que os valores penhorados na execução lhes sejam entregues. Neste caso temos de distinguir duas situações. Se as quantias ou bens já foram transferidos para o exequente ou adquirente dos bens penhorados, o AE não pode transferir essas quantias ou bens para o administrador de insolvência, porque ingressaram na esfera jurídica do exequente ou do adquirente, respectivamente. Se as quantias ou bens penhorados ainda não foram entregues ao exequente, então tem de ser transferido para o administrador de insolvência. E aqui há vários acórdãos que já trataram esta questão. Ai, estou sempre a ir para trás. Que tratam esta questão da relação de Évora, da doutora Maria Alexandra Moura Santos, de 17/11/2011, da relação do Porto, de 23/6/2015, Rui Moreira, da relação de Lisboa, de 21/6/2018, doutor António Santos, e da relação de Évora, 16/1/2020, doutor Silvio José Teixeira de Sousa, todos disponíveis no site da DGSI. Senhores agentes de execução, não se preocupem, que eu depois posso disponibilizar este PowerPoint
para melhor entendimento. Temos depois aqui outro problema: execução suspensa ou extinta por causa da insolvência do executado com bens penhorados. O processo de insolvência do executado é encerrado por insuficiência da massa, sem que fossem apreendidos para a mesma os bens que estão penhorados na nossa execução. Como proceder nestes casos? Penso que até é uma das questões que nos colocam aqui aqui para esta reunião. Pode a execução prosseguir ou ser renovada pelo exequente? Sim. E neste sentido podemos ver estes acórdãos da relação de Porto, de 1/6/2017, de Olinda Varão, e de 26/10/2017, de Filipe Caroço, todos disponíveis no site da DGSI, em que referem que a nossa execução deve prosseguir os seus termos, havendo bens do executado insolvente que não foram apreendidos para a massa insolvente do mesmo. Por fim, aqui outra problemática que tem a ver com o artigo 88 por 1 do CIR, que é a execução que foi proposta contra o executado que já foi declarado insolvente. Aqui o senhor agente de execução tem de fazer a análise do requerimento executivo e, se tiver conhecimento, se calhar quando fazem aquela pesquisa do registro informático de execuções, conseguem encontrar a declaração de insolvência do executado. E então, como proceder nestes casos? Se a constituição do crédito exequendo, que agora se está a pretender executar, for anterior ao trânsito em julgado da sentença que declarou a insolvência do executado, o senhor agente de execução terá de suscitar de imediato a intervenção do juiz no processo. E aqui poderá verificar-se uma exceção dilatória nominada, que implicava a absolvição da instância do executado em instância, e podemos ver neste sentido o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 17/12/2015, relatado por Maria dos Prazeres Beleza. Se a constituição do crédito exequente for posterior ao trânsito em julgado da sentença que declarou a insolvência do executado, a execução prossegue os seus habituais termos. Imaginemos que temos um executado que foi declarado insolvente hoje ou que a sentença de declaração de insolvência transitou em julgado hoje. Se entrou uma execução ontem, em que, imaginemos, o título executivo é uma livrança que se venceu o mês passado, então está abrangido pelos efeitos de insolvência, esta execução não pode prosseguir. Agora, se entrar em juízo uma execução, imaginemos, em janeiro, em que o crédito se constituiu, imaginemos, a 28 de dezembro, portanto, já depois do trânsito em julgado da sentença que declarou a insolvência do executado, então a nossa execução poderá prosseguir os seus termos. Pronto, então estas são as questões práticas que... Não quero compartilhar outra vez. Que mais se colocam no âmbito dos processos executivos quando há insolvência do executado. Agora, então, poderíamos aqui responder a algumas das questões, Henrique, que nos foram colocadas. Não sei. Eu posso dar uma resposta muito breve sobre as questões. A primeira questão, eu pretendia colocar a questão sobre o patrocínio judicial obrigatório na vertente da representação pelo solicitador. Não há aqui ninguém presente que seja solicitador. Aqui penso que tem a ver com alguém que está a exercer o mandato forense, presumo que seja isso, não é? Penso que seja, sim, penso que seja aquela limitação do valor dos 5.000 euros. Sim, tem a ver com a limitação do valor. Eu agora tenho que ir para o CPC, mas é o artigo 58. Número 3. Então, nas execuções cuja inferior alçada, exatamente, tem que ser nas execuções até a alçada da regulação, peço desculpa, até aos 30.000 euros. Exatamente.
o que se inclui no total do valor recuperado garantido pelo agente de execução. Só a quantia executada, tudo o que o execuente vai receber. Eu não percebo esta pergunta, peço desculpa. Eu penso que querem perguntar. Porque as custas de parte, as custas de parte nunca podem ser aqui englobadas, porque senão estamos a tributar, é como se estivessem a calcular honorários sobre honorários. Portanto, qual é o valor da execução? Aí, é por aí que tem que calcular o valor recuperado e, portanto, consequentemente, penso que é essa a intenção da pergunta, a remuneração adicional. Não é? Portanto, qual é o valor da execução? Como é que se calcula o valor da execução? É capital, dívida e acessórios. Perdão, capital, juros e acessórios, certo? Portanto, as custas de parte não podem aqui ser incluídas, porque senão estariam a calcular honorários sobre honorários. Metiam os honorários na primeira fase e depois calculavam novamente honorários num segundo momento com a inclusão das custas de parte. Parece-me que isso não faria muito sentido, porque estaríamos a duplicar, portanto, o cálculo dos honorários do agente de execução. Portanto, a pergunta tem aqui um equívoco, e o equívoco é de que não entra no cálculo do valor da execução as custas de parte, até porque as custas de parte só afinal é que são calculadas e depois, mesmo depois do trânsito em julgado da decisão final, ainda pode haver uma alteração da conta de custas de parte, agora de acordo com a redação em vigor do artigo 25, número 1 do Regulamento das Custas. Se um bem penhorado pode ser dado em pagamento. Ora bem, um bem penhorado pode ser transmitido, pode ser doado, devido a que alguém o aceite, não é? Há muitas formas de depois se tentar, digamos, retirar o bem dos credores, mas reparem, Mas eu penso os credores... Eu penso que esta pergunta deve ser, um bem penhorado pode ser dado em pagamento ao exequente? Será isto? Só se for ao exequente, o exequente não faz sentido. Sem Faz sentido, passar... porque isso é um pagamento voluntário, porque se tem dinheiro pago. Pensei que era um terceiro, porque é terceiros... temos um momento temporal que é o momento da penhora. 819 do Código Civil. Das duas, uma, ou o credor tem garantia real, se não tem garantia real, terá que se socorrer da impugnação paliana. Depois da penhora tem o escudo do artigo 819, que torna ineficaz em relação à execução de qualquer ato de transmissão dos bens penhorados. E, no caso dos rendimentos, a mesma formulação vale, mas agora por aplicação do artigo 820 do Código Civil. Só aqui uma chega relativamente a um bem penhorado poder ser dado em pagamento. Parece-me que não pode haver uma entrega direta do bem sem passar pela fase da adjudicação. Porque se o bem está penhorado, o exequente tem de requerer a adjudicação, tem de ser publicitada. E têm de ser citados também os credores, caso haja necessidade, sejam bem que implica a citação de credores que não esteja excluído do 788, número 4. Portanto, há aqui várias fases da execução que não podem ser preteridas por pagamento direto através de um bem, se o bem estiver penhorado. Outra coisa é se não estiver penhorado. Porque a partir do momento que está penhorado já está cativo na execução e vocês têm de cumprir as fases seguintes relativas à penhora. Senão isso pode ser uma forma de fraudar os outros credores do executado. Parece-me que será, pronto, fazer esta ressalva. Isto faz lembrar a um executado que, já não sei qual era o caso concreto, mas era um executado que, portanto, tinha o bem penhorado, penso que até seria um imóvel, e queria ele próprio adquirir bem. Portanto, e ainda mais complicado, aqui é quase esquizofrénico, porque ele não pode ficar com o bem que já é dele. Não é? Aqui ainda era mais... ainda era mais interessante a resposta. Então, quer ficar com um bem que já é seu? Se tem dinheiro, faça favor, paga o credor. Bom, quinta questão.
O que fazer, não, quarta questão, o que fazer aos processos executivos que estão à espera da primeira vencimento? Eu já respondi. Sim, Portanto, sim. aqui, periodicamente, o trabalho traz sempre do agente de execução. Talvez atender isso na remuneração adicional. Uma das coisas que eu lamento na remuneração adicional é de que não pode haver uma ponderação casuística dos honorários. Também sei que isso, na maioria dos casos, depois poderia ser prejudicial para o próprio agente de execução. Mas, para haver uma salvaguarda, uma cláusula de salvaguarda, que o honorário, no final, fosse fixado, não só em função daquelas situações que estão tipificadas, mas também em função da globalidade da atividade do agente de execução. Por exemplo, aqui justifica-se que um agente de execução que anda 5 anos, a ver se a execução dele pode prosseguir quanto ao rendimento, tem trabalho, portanto, este trabalho deve ser ponderado. No caso da avaliação patrimonial tributária ter sido efetuada há mais de 6 anos, pode o AE decidir o valor de base por um valor inferior, com dúvidas, porque eu penso que o melhor será escudar-se, não digo numa avaliação prévia, mas numa informação fidedigna junto de agentes do mercado, nomeadamente imobiliários, não é? Porque depois terá, com toda a probabilidade, uma reclamação. Pronto, eu aqui só vou dar uma chega, porque nós temos de ver o que diz o artigo 812, número 3, que é o maior dos dois valores, ou o valor patrimonial tributário ou do mercado. Se o agente de execução tem uma avaliação que que está fora do prazo, digamos assim, de validade do artigo 812, número 3, portanto tem uma avaliação feita pelas finanças há mais de 6 anos, tem de procurar a avaliação do mercado do mesmo. Se a avaliação do mercado for inferior ao valor tributário de há 6 anos atrás, ou de há mais de 6 anos atrás, eu penso que por uma questão de cautela, devemos optar por este valor que aqui está, pelo valor patrimonial tributário. Nós não podemos esquecer que depois a venda é anunciada por 85% deste montante. Portanto, já vai ser reduzida por si própria. E acho que pronto, quanto maior for o valor da venda, se não for, digamos, desrazoável relativamente ao valor do bem do imóvel, mais depressa o exequente consegue ver ressarcido o seu crédito e menos património também se sacrifica ao próprio executado. Nós temos de fazer aqui a ponderação das duas situações. Sim, mas eu supus que a gente de execução soubesse isso. Aqui é um elementar que saiba que é o maior dos dois valores. Bom, quanto à outra questão, a notificação aos preferentes para exercer, já respondi, portanto tem que ser com aviso de recepção. Deverá ser, não tem de ser, deverá ser. A aceitação prevista na linha A e B do artigo 832 tem de ser expressamente aceito pela outra parte, claro, sim. Atenção, um processo civil é muito complicado, muito delicado, nós aplicamos o artigo 217 do Código Civil, não é? Que o silêncio também tem valor negocial. Atenção, porque em processo civil o silêncio significa que o juiz está a aplicar uma cominação, uma preclusão. Está aqui há, portanto, um ónus. E os ónus processuais só existem nos casos expressamente previstos na lei, sob pena de estarmos a violar a garantia constitucional de acesso à execução. Portanto, resposta, declaração expressa. Na notificação do contitular, se o seu cônjuge estiver falecido, deve o agente de execução apurar os herdeiros para a notificação dos mesmos. Não, tem que passar a bola para o exequente. Portanto, como eu fui há pouco, o exequente é quem tem o ónus de promover a habilitação. A não ser que estejamos em que o falecido seja apenas parte de um incidente declarativo. Bom, aí é diferente, dos embargos terceiros, é diferente. Aqui este contitular será um contitular de um bem penhorado, será isso, não é? Mas também temos de averiguar se este bem penhorado será um bem próprio dele ou não, não é? Se for um bem próprio do contitular, não estou a ver qual é a necessidade de citar o cônjuge falecido do mesmo. Tem que ser um bem que está penhorado na execução, não é? Não é? Sim. Eu acho que estas pronto, isto Fica muito específico. sim, mas precisavam de ser um bocadinho mais. A outra questão, a próxima, a nona, se o administrador judicial provisório não responder se o plano aprovado abrange ou não o procedimento de execução, o que acontece com ele? Eu já respondi. Eu penso que
ou diretamente através do administrador de insolvência ou através da Secretaria do Tribunal, pedir uma cópia do plano. E o plano, em regra, eu até hoje não tive um que dissesse que continuava. Portanto, eu já tive. Eu não tive. Portanto, todos eles são omissos e, portanto, queria que esta regra fosse assimilada por todos vocês, que é, se o plano não diz nada, execução extingue-se. A 10ª, o que fazer quando não se consegue notificar o preferente com o titular e com o proprietário de um prédio penhorado? Aqui temos que distinguir os preferentes dos contitulares, ou seja, estamos no campo do 781 ou não é? Porque no campo do 781, ou seja, no caso de patrimónios autónomos, aqui o impulso é sempre o exequente. O exequente é que tem que dizer ao agente de execução a identidade de todos os contitulares para serem citados. Se não o fizer, a execução aguarda a aderação da instância, não havendo mais bens. No caso dos preferentes é diferente, porque os preferentes, em relação a eles, não precluem o direito e, portanto, se eles não forem citados, eles têm o direito à ação de preferência. Quando uma diligência de penhora de bens móveis pode o executado oferecer a caução ao agente de execução e o AE pode aceitar o pagamento? Não, trata-se de um incidente. Aqui o dinheiro tem que entrar no processo e existe contraditório. Portanto, é um processo do juiz. A caução é um processo do juiz, como todos os incidentes processuais. E tem momentos próprios para ser... E tem momentos próprios. E meios próprios. E meios próprios, não é? Portanto, está sujeito ao pagamento de taxa de justiça, é articulado, tem de ser dependente ou dos embargos de executado ou da oposição à penhora, não pode ser assim de qualquer maneira e não é admissível de qualquer maneira o incidente de prestação de caução. Portanto, junto do agente de execução, não. Se um executado, no momento da penhora, quer oferecer um pagamento, ou é título de pagamento voluntário da quantia exequenda ou não paga. Não pode ser um pagamento ou um depósito condicional. Doutor, tinha uma dúvida? Tenho a questão, e isto tem a ver até um bocadinho com aquilo que nós na prática realizamos todos os dias. Enfim, nada obsta aqui o executado, enfim, perante uma execução manifestamente, enfim, nós não sabemos, temos o título, vamos lá, efetivamente, para realizar a penhora e a qualquer momento, parece-me a mim, será suficiente o executado poder, enfim, para se opor, de facto, àquela execução e parar todo o processo. No momento, a única coisa que pode fazer para que os bens não saiam, por exemplo, da fábrica, do estabelecimento, onde seja, a única coisa que ele pode fazer naquele momento é garantir perante o agente de execução, de facto, a sua vontade. Não, eu compreendo isso e, de facto, não é, percebo o incidente declarativo que constitui, de facto, a prestação de caução, mas poderá, e isso, enfim, aconteceu, mas também gostaria de saber a sensibilidade dos senhores doutores, o agente de execução fazer a penhora daquele dinheiro, não é? Que seria, a princípio, dado como caução, fazia a penhora do dinheiro e depois, enfim, deduziria, o executado deduziria o competente incidente e o valor seria transferido pelo agente de execução para os cofres, efetivamente convertendo a penhora em caução. Seria a penhora de uma quantia em dinheiro. Sim, falando de facto na quantia em dinheiro, não é? Essa seria a penhora de quantia em dinheiro, mas como caução não. Pois, porque a senhora doutora disse, de facto, quando há entrega de dinheiro pode ser para o que a agente de execução deve considerar apenas como pagamento voluntário. Pagamento, ou então como penhora daquele montante. De facto, não me choca que seja a penhora, porque podemos estar ali em sede de facto, querer parar, portanto, a remoção dos bens, é só por aí. Mas aí também arrisca-se depois, consoante aqueles valores da execução e tudo, pois, mas reclamação de créditos sobre aquele montante ou não. Exatamente. Não me choca esta conversão posterior e acho que poderia... Não pode haver conversão. Esse valor não pode ser convertido em caução. Não. Para ser convertido em caução tem que ser suscitado um incidente de caução. Pois, o problema tem a ver com a celeridade, com o imediato, que não pode ser garantido. A lei só associa a suspensão ao incidente de caução decidido pelo juiz. Pois. Certo?
Muito bem, muito obrigado. Isso, o artigo 733. Mas é sempre um incidente declarativo. Portanto, nunca pode ser junto do senhor agente de execução, nem pode haver nenhum mecanismo que a lei não prevê, não é? Tem de ser sempre por apenso à execução. Estava a dizer que podemos discutir se o artigo 733, número 1, é taxativo ou não. E, portanto, se existem outras fontes de suspensão da execução com o recebimento dos embargos. Neste momento, para a relação em vigor, a minha resposta é sim. Haverá outras situações, porque o caput do artigo foi eliminado o advérbio que dava a ideia de que se tratava de um elenco fechado. E esse advérbio foi alterado, foi eliminado. E portanto, parece-me que neste momento haverá outras situações, mas terá sido o juiz a apreciar essas situações. Por exemplo, uma das que eu defendo pode ser colocada nesse número 1 do artigo 733 é a compensação judicial. Bom, próxima questão. Já não sei qual é. 12. Qual a posição a tomar quando o administrador ignora a existência do veículo penhorado e encerra o processo sem bens ou bens insuficientes? É porque o veículo não vale nada. Não, às vezes pode valer. Se o administrador não... Está bem. Já me aconteceu ter uma insolvência, um executado insolvente com um imóvel penhorado na minha execução e a insolvência não quis saber dele. Portanto, a minha execução prosseguiu. É caso para dizer que a execução é o parente pobre, portanto, da cobrança. Mas pronto, mas esta pergunta eu já dei resposta. Se o exequente tiver interesse em prosseguir com a execução sobre este imóvel, é avançar, não é? E tem respaldo jurisprudencial nesse sentido, não é? No tocante às tomadas de posse de imóvel do voluto de pessoas e bens, os exequentes têm vindo a tomar a posse sem o auxílio da força pública e sem a presença de um agente de execução. Será um ato de acordo com a lei? Não, é um ato totalmente à margem do processo. Portanto, é um ato que não é controlado. Portanto, é um ato ilegal, naturalmente. Não houve apreciação do juiz, não houve contraditório, não houve nada. Não há processo. E, portanto, aqui foi, digamos, aqui é violado, não digo violado, porque já uma vez numa ação de formação usei tanto o verbo que uma senhora que estava à minha frente e eu tive que usar um sinónimo, portanto, não é ofendido, é ofendido o princípio eu nesta questão não consigo, da legalidade. Não consigo perceber bem. Isto é tomada de posse de um imóvel de voluto de pessoas. São empresas externas de cobrança de governo. Fazem isto. Já não são? Com cobradores externos. Pois. Não, quer dizer... Mas são de imóveis penhorados já na nossa execução, será isso? Não, o exequente é que é o interessado, é que tem um cobrador externo a fazê-lo. O problema aqui é o contraditório do executado. E com todas as questões que têm a ver com isso, nomeadamente a aplicação da legislação excepcional para a entrega de imóveis, por aí fora. E depois os incidentes que há também em termos de Código de Processo Civil. Portanto, eu diria que aqui é ofendido o princípio da legalidade, ou como dizem os brasileiros, o princípio do devido processo legal. Relativamente aos despejos, caso de morada de família, quando acaba a suspensão? Não sei. Sabemos. Mas que ela está em vigor, está. Eu penso que há a ideia dentro de alguns agentes de execução que acaba a 31 de dezembro de 2021, mas não acaba, porque este é um diploma que não tem prazo de vigência fixado. Mais um ano. Provavelmente mais um ano. Agora, realmente é verdade, quer dizer, não há entregas. Não há entregas e nós vamos deixar de ter vendas. Mas há o interesse público em que não haja desalojados. Porque os adquirentes não vão querer estar à espera de comprar imóveis e depois ficar à espera sem saber quando é que os vão receber. Nós vamos ficar com as execuções paradas nesse aspecto. Não é? Vai ser uma consequência... Eu ia chamar a sua atenção com um aspecto da legislação excepcional, que é o seguinte. No que diz respeito à entrega da casa de morada de família, não é permitido ao credor suscitar um incidente, penso que é o número 8 do artigo 6º. Não, é uma causa, mais uma vez, causa automática de suspensão.
poder-se a perguntar, então ela é de conhecimento oficioso do juiz? É uma falsa questão, porque ele dirige-se ao agente de execução, e não ao juiz, ao agente de execução. Portanto, eu diria que se trata de uma causa que funciona automaticamente, opera legis. Portanto, o senhor agente de execução, quando tem de tratar de uma entrega de um imóvel, tem de aferir antes se trata da casa morada de família do executado ou não. Não é? E para isso, ou averigua junto de vizinhos, vê qual é o domicílio fiscal dele nas moradas, ou então até, não sei... Penso que o mais correto será suscitar o incidente. Sim, ou seja, suscitar a exatamente. intervenção do juiz. Normalmente a classificação da casa morada de família, ou a natureza da casa morada de família, está admitida pelo operador. Sim. Em 90% dos casos, mas nem sempre. E aí terá que ser aberto um incidente em que se terá que produzir prova. Mas se os senhores agentes, se os senhores agentes de execução tiverem já elementos suficientes no processo para saber que é a casa morada de família do executado, então têm que suspender essa entrega, não é? Vocês já devem ter inúmeros processos assim, parados à espera, não é? Pois. Vamos então à última questão. Havendo despacho de autorização da penhora com remoção e arrumamento para uma determinada residência do executado, pergunto se esse despacho de autorização apenas para a penhora com remoção e arrumamento para aquela morada específica ou poderá ser sempre utilizado para qualquer outro local onde se apure no processo. O juiz autoriza em função do que o agente de execução pede. Portanto, o despacho do juiz responde à pergunta do agente de execução. Se o agente de execução lhe pediu a remoção para 100 moradas, é para as 100 moradas. Mas tem de especificar. Pois, temos que ver qual foi o ofício, não é, que o agente de execução enviou para o juiz apreciar. Claro que se o juiz só apreciou em relação a um local, porque também só era essa a pergunta do agente de execução, o despacho só vale para esse local. Mas aqui só chama a atenção que a resposta está no conteúdo do requerimento do agente de execução. Do pedido. Sim, no fundo. Pronto, isso está tudo. Pronto, e eram estas as questões que nos tinham colocado, e penso que ainda há mais? Não? Dos presentes não há nenhuma questão. No caso de acumulação de execuções, as partes decidem, portanto, fazer a ponte, distinguir a execução para o agrupamento de prestações e pretende, isso, ficar com a garantia da penhora, obtendo a penhora, portanto, A hipoteca. A minha questão é, esse acordo que arranja o valor global das acumulações, se, portanto, fica garantido com a conversão da penhora hipoteca num processo, ou se deverá ser feita em todos os processos. Mas a acumulação sucessiva de execuções corre num só processo, é um só processo. Nós temos o processo originário e depois temos um pedido de acumulação sucessiva de execuções que entra para aquele processo. Portanto, o que se fizer a partir daí é só um processo, não são processos diferentes. Há um requerimento executivo a pedir a acumulação sucessiva de execuções, mas só temos um processo. Se o acordo foi pelo valor... No caso de um processo onde já está, onde foi registrado... Então temos dois processos diferentes. Dois processos diferentes, onde foi registrado a penhora no mesmo processo, no mesmo imóvel. E, portanto, depois... Então, um ficou sustado, é isso? Nos termos 794. Então, se tem dois processos, ele foi penhorado primeiro num e depois foi penhorado o imóvel, noutro processo diferente, o segunda implica a sustação desse processo, do 794. Não é? E então o exequente tem de ir ao primeiro processo, reclamar o seu crédito, se aí fizerem um acordo de pagamento global, abrange os dois. Eu não sei se... É aquilo que está de acordo, as partes é que têm que decidir o que é que estão a acordar. Caso não tenha bem, mas pronto, estou a ouvir mais ou menos raciocínio
as doutoras estão a colocar. Agora, se for uma acumulação de execuções no mesmo processo, a acumulação de execuções no mesmo processo é só um processo. Não são dois processos distintos, é só um processo. Não sei se estou a perceber bem a questão. Hoje eu comecei a estarem neste momento a explicar. Ok, ok. E é tudo? Não há mais dúvidas? Online, não há perguntas online? Eu posso colocar uma questão? Pronto, a doutora Raquel quer colocar uma questão. Obrigada, doutora. Obrigada aos Nada. doutores pela oportunidade. Muito boa tarde. Eu gostaria de colocar uma questão que aconteceu com uma colega nossa e de facto, eu não sei como é que é possível resolver a situação. Isto foi o seguinte: ela fez uma penhora de bens móveis, portanto, de umas máquinas, e na altura da penhora o executado não disse absolutamente nada que existia penhoras anteriores. Ela prosseguiu com a penhora dela até à fase da venda e, inclusive, entregou as máquinas ao adquirente no processo dela. O que é que sucede? Veio portanto, o executado impugnar a venda, dizendo que as vendas tinham sido penhoradas anteriormente à ordem já de outros dois processos executivos. Portanto, a penhora desta colega era a terceira penhora. Relativamente ao segundo processo, onde as máquinas tinham sido penhoradas, este processo foi resolvido através de um acordo de pagamento em prestações. O problema foi relativamente ao primeiro processo. Porque assim, a colega não tem culpa, vendeu as máquinas porque ela nunca teve notícia no processo dela de que existia qualquer penhora anterior. Mas dá-se a coincidência, por acaso, de a juiz deste processo dela ser a mesma deste segundo processo, mas o juiz do primeiro processo não é, porque o processo está noutra comarca diferente. E agora a questão que se coloca, penso que não é uma questão fácil, que é de saber o que é que ela há de fazer relativamente ao valor que agora tem para distribuir, não é? Se ela pode fazer a liquidação do processo e entregar o valor dentro do processo dela, uma vez que ela agora tem conhecimento de que existe uma penhora anterior, se ela terá que provocar alguma coisa neste primeiro processo que ainda está ativo. Doutora Raquel, nós agradecemos muito a sua questão, mas nós não vamos poder responder à mesma porque ela versa sobre uma situação muito concreta, de um caso concreto que está pendente e nós não podemos... Muito bem. Pronto, doutora, tudo bem. Está bem? Tudo bem, sem problema absolutamente nenhum. Só questões genéricas. Bom, então, não sei se há mais algum colega que tenha... Posso só fazer uma pergunta? Doutora Tomé. Olá, boa tarde a todos. Olha, é uma pergunta muito rápida. Portanto, feita uma penhora de um imóvel cujo proprietário e executado é uma pessoa coletiva que, entretanto, foi dissolvida. Só que a penhora persiste e já estava em fase de venda. Tenta-se notificar os legais representantes da sociedade extinta, não é? Da executada, mas não há meio de os encontrar. O que se pode fazer agora para concluir o processo, para prosseguir com a venda? Doutora Ana Tomé, é mais um caso concreto. Pronto. Ok. Não podemos dar assim resposta, nós temos de responder de forma genérica a situações genéricas que vos atormentam, digamos assim, no vosso dia-a-dia, mas assim, casos concretos nós não podemos dar a solução, está bem? Mas então, O que fazer para citar ou notificar uma entidade que, entretanto, já foi, ou pelo menos não se sabe paradeiro? Aqui neste caso não. No caso da dissolução de uma sociedade, a execução só pode prosseguir se for requerido o prosseguimento da execução contra os sócios da executada.
e depois do requerimento que foi atribuído aos sócios da executada. Há aqui duas posições jurisprudenciais, uma que diz que não é preciso indicar qual é o património, mas a maioritária diz que tem de ser indicado o património. Falhando estes requisitos, a execução tem de ser extinta, por impossibilidade superveniente da lei, deixou de existir executado. Imóveis. Sim. Aqui será mais por isso, suficiência. E os bens? E os bens? Não havendo bens, se não houver bens que passaram da sociedade para os sócios, não pode prosseguir a execução para bens próprios dos sócios. Isso Em caso da sociedade executada, portanto, Dissolvida. Da execução, se não tiver bens, mas quando pede o prosseguimento da execução contra os sócios, indica como bens dos sócios os fechados. Mesmo na situação, nesta situação tem sempre o exequente é que tem um impulso. Doutora Maria José, sim, doutora Maria José, o exequente é que tem sempre um impulso sobre isto, não são vocês. também, mesmo estando esses bens penhorados. Pode vir dizer que a execução, pode vir requerer que a execução prossiga contra os sócios da sociedade relativamente aos bens que se encontram penhorados na execução. Só. Quer dizer, aí não tem que indicar. Não tem, já estão lá. Pois, mas foi precisamente isso que se fez no processo. Não, aí vai para a deserção da instância. Aí tem que usar a deserção da instância, que é, lá está, em um caso em que há a necessidade de se praticar um ato. E se o exequente não disser nada... Sim, depois do exequente ter sido notificado com a advertência. Sim. Eu peço desculpa que estava, a doutora Ana Tomé estava a querer dizer qualquer coisa. A questão é, quando é requerido o prosseguimento da execução contra os sócios da executada, havendo património da executada, portanto, havendo bens penhorados no processo, mas não se consegue notificar ou citar os sócios, é isso, penso eu, não é? Habilitados. Aí tem de se fazer aquela... Não, o impulso é do exequente. É do exequente. O impulso é do exequente, não. O exequente tem de indicar as moradas. E de dizer se quer ou não quer. Vocês, agentes de execução, muitas vezes andam com os exequentes ao colo. Por exemplo, até nas habilitações de herdeiros, temos uma suspensão de instância por óbito de executado, aí vem o agente de execução pedir informações sobre os herdeiros. Quem tem de fazer isso é o exequente, não são vocês. Porque quem tem o impulso dos incidentes declarativos são os exequentes, não são os senhores agentes de execução. Ai, não, vocês vêm pedir isso, vocês já sabem que eu indefiro sempre isso, mas pronto. Mas isso é divisão, é repartição de competências, não é? Não, é que não podem colaborar, quando estão a violar o princípio da legalidade. Só é esse. Vocês têm de saber o que é... Vocês têm... Não, eu não estou a falar disso. Uma coisa é vocês comunicarem ao processo o óbito do executado. Aí tudo bem. Depois, na sequência disso, são vocês que normalmente, vocês ou alguns de vocês, não, que vêm pedir o levantamento do sigilo fiscal para identificar os herdeiros e as moradas. É disso que eu estou a falar. Pronto. Que eu estava a ter competência para isso cabe ao exequente. Pronto. Exatamente. Pronto. Era só para esclarecer essa questão. Doutora Teresa, aqui no bate-papo a colega Olinda Furiel coloca a seguinte questão: no caso de uma execução prosseguir contra os sócios, que só poderão responder pelos bens que receberam da sociedade, como se pode saber os bens que receberam não havendo bens penhorados à pessoa coletiva? Isso é com o exequente, não é connosco nem com vocês. Mesma resposta. É, vocês têm de ver a jurisprudência que existe. Há imensa jurisprudência até do Supremo Tribunal de Justiça sobre esta questão.
Quem requer o prosseguimento da execução contra os sócios da executada tem sempre de indicar, os sócios da executada, dissolvida, liquidada, extinta, têm sempre de indicar os bens concretos que foram transferidos ou que existiam no património da sociedade. Não são vocês que têm de fazer essa pesquisa, nem é o tribunal que tem de fazer isso no âmbito do pedido de prosseguimento. É o exequente no requerimento que faz de prosseguimento que já tem de identificar os bens. Mais alguma questão? Penhora de bens de terceiros. Onde é que penhoram bens de terceiros? Imaginem que um dos executados falece. E é habilitado o filho e o cônjuge. O cônjuge, por exemplo, também é executado. Na partilha, o cônjuge fica com o imóvel e doa o imóvel ao filho. A doação feita antes da penhora. Podem penhorar o bem do filho? Tem que ser isso com ação. Claro, muito bem. Nunca façam isso, porque é que isso estão a chegar-se à frente para uma ação de responsabilidade civil. Porque, repare, os bens do terceiro, no caso de serem bens anteriores à penhora, portanto, no fundo são bens que tentam sair do património dos executados, para não responderem pelas dívidas, cabe ao credor, quando não tem garantia real, naturalmente, acionar a impugnação pauliana. E só com a sentença proferida na ação de pauliana é que o terceiro tem legitimidade e há título quanto a ele. Enquanto não for proferida essa sentença, o terceiro não é só parte ilegítima, como não há título quanto a ele. Portanto, aliás, há uma regra básica que é ninguém pode ser executado sem primeiro ser citado, no caso dos terceiros, não é? O artigo 735, número 2. Portanto, tenham atenção que em relação a atos de transmissão para, no fundo, retirar esses bens da satisfação do crédito exequendo, só podem penhorar esses bens quando já existir uma sentença transitada em julgado que tenha declarado ineficaz esse ato em relação à execução. Só que depois, com base nessa sentença, é que é citado, então, o terceiro, neste caso seria o filho, não é? Que foi o beneficiário de doação, é citado para que ele tenha intervenção na execução. E só depois da citação é que pode prosseguir a execução contra esse mesmo bem. Não há mais intervenções, mais questões? Então, eu creio que tem sido proveitosa esta reunião. Não, em primeiro lugar, pela solução que foi feita pelos senhores juízes, e também pelas questões que foram colocadas pelos senhores agentes de execução. Essa é uma experiência na comarca, sob a minha presença efetivamente, mas que já foi feita anteriormente, mas penso que é uma experiência repetida-se e que se justifica. Um agradecimento muito especial aos senhores juízes pela disponibilidade e pela organização que fizeram desta reunião e também a todos quantos participaram com as suas questões. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Boa tarde. Muito obrigado a todos. Até uma próxima. Sim. Boa tarde. Obrigado.